Além da cultura do ódio, um segundo traço que vem sendo eleito para definir o nosso modo de relação ao outro, principalmente na virada do século XXI, é a ideia de indiferença. Nós sentimos, nós interpretamos que nossa cultura cada vez mais indiferente a certas modalidades de diferença, certas modalidades de estranhamento, certas modalidades de alteridade. Tudo aquilo que não se parece comigo, está fora da minha zona de gosto, está fora da minha forma de vida, não combina com o meu estilo, me causa embaraço, ou então não se integra muito bem aos meus valores, eu coloco numa zona, se eu tenho condições para isso, eu coloco numa zona de indiferença, uma zona amorfa, uma zona em que aquilo e aquelas pessoas, e aquelas formas de vida, e aquelas culturas vão ser postas numa espécie de anestesia moral ou anestesia psíquica que a gente chama de indiferença. Indiferença, então, vai se tornando não apenas um efeito de distanciamento, não apenas uma incapacidade que a gente tem de pensar o outro, mas uma política, uma atitude de enfrentar conflitos, de enfrentar obstáculos pelo método da esquiva, né? Pelo método da transformação da realidade em vez da transformação de nós mesmos. Se a gente tem os meios, se a gente consegue filtrar, se a gente consegue fazer assim escolhas, se a gente consegue montar muros, aparatos de invisibilização do outro, se a gente consegue negar, no fundo, aquilo que representa a nossa diferença com o outro, a gente estaria no que tão popularmente chamamos de zona de conforto. Conforto é isso. É um registro em que a diferença ela está assim administrada, em que eu vou para o cinema, mas eu mais ou menos sei o que vai acontecer ali. Eu leio livros, mas eu mais ou menos sei o que eu posso esperar deles. Eu tenho relações em que eu mais ou menos sei onde elas vão funcionar. Temos então uma espécie de vida entre muros, de vida às vezes, inclusive, quimicamente entre muros. Muitas pessoas recorrem a medicações oficiais, legais, ou então drogas, atualmente não legais, não importa, bebida, simplesmente para produzir e para manter esse espaço de indiferença em relação à sua alteridade, em relação àquilo que eu mesmo não consigo suportar, e aqui que vem a chave que a psicanálise nos ajuda a reformular esse problema, né? Essa indiferença, ela é uma espécie de defesa, uma defesa muito simples, muito ruim, para aquilo que o outro evoca em mim como algo que em mim mesmo eu não consigo admitir, nem reconhecer, nem lidar, nem gostar. Então o que acontece é que o meu eu vai se inflando, ao mesmo tempo, o tamanho do meu mundo vai diminuindo. Isso produz, então, do lado de fora, uma cultura que está baseada numa indiferença crescente. Indiferença ao sofrimento do outro, indiferença à demanda do outro, indiferença às opiniões políticas do outro, indiferença a outros valores morais. Então, consequentemente, a cultura da indiferença é uma cultura que vai nos incitar ao moralismo. Vai nos incitar a crença cada vez mais forte, cada vez mais autossustentada nos nossos valores e na nossa identidade. Porque essa bolha de iguais, ela já diz tudo, né? Uma bolha feita e composta por agregações de identidade. Quanto mais gente, quanto mais discursos, quanto mais valores iguais aos meus, mais isso fica assim forte, mais isso fica assim sedimentado. Isso vai criando então uma espécie de patologia social, em que eu preciso, para compensar essa minha recusa da diversidade, essa minha indiferença ao outro, eu preciso erguer mais e mais instrumentos, muros simbólicos, muros discursivos, silenciamentos para o outro, que são, no fundo, empobrecimentos de mim. Empobrecimentos desse espaço que vai ficando menor e precisa ser cada vez menor para que eu consiga obter o mesmo registro de conforto e o mesmo registro de identidade. No fundo, onde é que isso vai levar? Isso vai levar a uma
multidão de indivíduos solitários, uma multidão de indivíduos que não conseguem sair dos seus próprios espelhos, que conseguem viver vidas que são mera reposição de si mesmo. Por onde é que a gente sai da cultura da indiferença? Sim, se interessando pelo outro, é sim se expondo ao conflito, é sim se expondo à diversidade. Não porque isso, vamos dizer assim, seria um valor altruísta, seria uma forma da gente então se engajar em algo que seja assim mais coletivo ou de interesse mais social. Tudo isso é verdade, mas a gente pode dizer que também existem motivos egoístas para que a gente saia da cultura da indiferença, que é o conflito me enriquece, o conflito me torna alguém mais interessante. Para o outro, mas para mim também. Essa exposição à diferença produz novas formas de falar, produz novas formas de olhar o mundo, produz outras perspectivas, produz outras viagens. No fundo, a cultura da diferença é a cultura da viagem, que a gente tanto valoriza como princípio antropológico, psicanalítico e relacional. É que a gente não está percebendo que, à medida que a gente acalenta uma cultura da indiferença, a gente vai acalentando também uma cultura da nossa casa, do nosso espaço, da nossa zona de conforto, do nosso narcisismo. Essa ideia de sair dos seus próprios espelhos, sair dos seus próprios muros, é uma cura para as patologias do narcisismo, seja ela depressão, o tédio, seja ela o sentimento de irrelevância, seja ela o sentimento de inadequação corporal, o sentimento de menos-valia e tudo isso que pulula e que epidemicamente toma conta das nossas relações hoje, na cultura neoliberal. Para receber mais fragmentos de saber, se inscreva aqui no canal da Casa do Saber.